Olá, aqui pastor Hudson Paura, pastor da Primeira Igreja Batista em Figueira, município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Como você está? Estamos aqui hoje com o propósito de levar a você a nossa reflexão de hoje, quarta-feira, dia 28 de abril de 2021. Estamos há um ano e quase um mês, ou um ano e 15 dias mais ou menos, dessa experiência que tem sido uma experiência muito traumática para todos nós, que é a experiência da pandemia do Covid-19. De certo que a minha palavra não tem o intuito, nesse momento, de desanimar a você, mas de levar a você a um exame, a uma reflexão sobre esse tempo, pensando no que Deus tem para cada um de nós. Nas reflexões passadas falamos do fruto do Espírito, que é diferente do fruto do crente. Falamos também, na quarta-feira passada, sobre a mente do cristão. E hoje eu quero falar com você acerca de pequenos começos. Talvez a gente possa pensar assim, né? O que tem a ver pequenos começos com o momento em que nós estamos vivendo? Há talvez um engano muito grande nosso achar de que esse tempo é um tempo infrutífero porque estamos vivendo uma crise, porque estamos experimentando um afastamento social ou porque estamos vivendo uma crise na fé, na religião, porque talvez estejamos também vivenciando aí um afastamento do local de adoração que é o templo. Enfim, há um contexto bem diversificado de situações que nos empurram para um desânimo e muitas vezes para o abandono das coisas de Deus. Se nós formos olhar para a Bíblia e olhar para a história da humanidade, nós vamos ver que crise ou que esses tipos de problemas, eles sempre existiram. De tempo em tempo a humanidade vive coisas que a gente, com certeza, não gostaria de estar vivenciando ou experimentando. Contudo, a nossa postura diante dos problemas é que vai mudar, é a realidade da nossa história. E talvez você fale assim, pastor, o senhor já falou muita coisa e não disse nada. Pois é, muitas vezes a gente se lança ao desafio de questionar, né, o momento em que estamos vivendo, mas a gente não se lança ao desafio de encontrar as soluções. E muitas vezes as soluções elas estão em pequenos começos. A Bíblia é repleta desses pequenos começos. A gente pode olhar para Davi, a exemplo do rei Davi, ele escritor de vários salmos da Bíblia, e a gente sabe bem da história dele. Ele foi ungido rei de Israel, é o segundo rei de Israel, e se a gente for olhar direitinho, a gente às vezes não percebe detalhes importantes da vida de Davi. Por exemplo, ele levou, após a sua unção, ser ungido rei, ele ainda leva 20 anos para assumir o reinado. Mas a gente tem outros exemplos também. José, né? A gente vê José numa trajetória bastante difícil até chegar a ser governador do Egito. A gente vê, por exemplo, Abraão, que é considerado amigo de Deus, ele saindo da sua terra em Ur dos Caldeus, deixando a casa do seu pai, deixando a sua parentela, indo para um lugar que Deus o mostraria, ou que Deus revela para ele. Então a gente olha, existem outros começos na Bíblia em que a gente talvez não se dê conta, mas são muito parecidos com a história em que vivemos. Mas eu quero lembrar de um momento
bem às vezes desapercebido na história do povo de Israel, mas que foi uma palavra que Deus traz ao povo no momento em que eles estão saindo do exílio, do cativeiro babilônico, passam para o cativeiro persa. Quando a gente lê, inclusive estamos estudando isso na lição da EBD virtual, quando a gente fala sobre a história de Esdras e Neemias, Esdras com a responsabilidade dos recomeços com relação ao voltar à palavra de Deus, ao conhecimento da sua vontade e seus propósitos, e a Neemias, a reconstrução dos muros. E após esse período, né, a gente vê também aí Deus permitindo, através do seu mover no coração de Dario e então ao retorno a Jerusalém e no coração do rei Artaxerxes, na época de Neemias, para a reconstrução do muro, a gente vê o povo, mesmo tendo a oportunidade de voltar à sua nação, e a gente vê lá no profeta Ageu e no profeta Zacarias, a gente vê o povo abrindo mão de recomeçar uma história e de continuar ou dar prosseguimento na reconstrução do templo que foi destruído por Nabucodonosor na época da conquista de Jerusalém. Então, lembrando de todos esses fatos, a gente vai ver que a gente não consegue sentir aqui o trauma desse momento, porque a gente não está vivenciando essa história. Mas existe ali algumas coisas que podem nos ajudar a ter uma percepção do nosso momento e ter em nós o incentivo para pequenos começos. Zacarias capítulo 4, verso 10, diz assim, eu vou começar no verso 9, diz assim, Zorobabel, vou te explicar quem é Zorobabel, lançou os alicerces desse templo e ele o completará. Então vocês saberão o que o Senhor dos Exércitos me enviou. Não despreze os começos humildes, ou os pequenos começos, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Então, Zorobabel é uma ele é um dos responsáveis pela reconstrução do templo. Ele é convocado por Deus para dar o começo na construção do templo, após a obra de Neemias e também de Esdras, e ele tem junto com ele o profeta Josué. Algumas versões de Jósua, mas a mais comum é Josué, que quer dizer a Deus da minha salvação ou a minha salvação, só para que você vá se situando aí na história. E o que chama a atenção é de que esse homem faz parte da linhagem do rei Davi, portanto ele está inserido também na genealogia de Jesus, ele é filho de Salatiel, ele é também um dos responsáveis, como eu já disse, pela construção do templo. E nessa sua demanda de trabalho, ele encontra oposição na reconstrução do templo. Engraçado que aqui a gente vê claro e nitidamente o povo abandonando a obra de Deus. Será que a gente consegue relacionar isso ao nosso tempo? As coisas estão difíceis, as coisas estão complicadas e por mais necessário que nos parece estarmos envolvidos na obra de Deus, muitos têm optado em estar fora dessa obra. Ou seja, muitos acham desnecessário ou muitos não compreendem que a obra de Deus sempre se fará necessária na nossa vida. E aí, lógico que a gente está fazendo aqui a comparação com o templo,
mas e lembrar de que eu e você somos o templo do Espírito Santo. Então haverá necessidade de que a gente esteja em constante avaliação da nossa relação com Deus e daquilo que nós temos feito para que a sua obra prossiga. E muitas vezes a gente vai achar que coisas que estamos envolvidos ou não tem sentido, não tem significado, porque os resultados não são imediatos, né? Não são aparentes. Mas eu quero pensar aqui com você, nesse momento que a gente está vivendo, de que o que deve impulsionar a gente nesses pequenos começos da nossa vida ou recomeços. Primeiro, o Zorobabel, ele é responsável, como eu já disse, ele tem de Deus a incumbência de completar a obra do templo. E o texto, se você depois ler Zacarias, pode começar essa leitura no livro de Ageu, que tem 2 capítulos também, você vai ver que ele encontra uma oposição. E essa oposição é fácil a gente identificar, que com o abandono ou com a destruição do templo, houve um abandono da terra, a terra de Jerusalém, porque o povo é levado escravo para a Babilônia e se mantém lá durante 70 anos. Você imagine nesse período o que acontece com aquela terra, né? Outros povos vão para ali, estão ali habitando naquele lugar, e Deus, como ele cumpre sempre com a sua promessa, a promessa de restauração do povo à sua nação mãe, né, a sua pátria, ele então, nesse momento, ele encontra, no caso estou me referindo a Zorobabel, encontra a oposição dos que ali habitavam naquele lugar. Mas o que nos leva a nos manter no nosso propósito, é uma coisa que eu gosto de falar sempre na igreja, de que nós precisamos da meta. Quero aqui rapidamente considerar com você algumas coisas, lembrando de que tudo vai começar pequeno, mas que é um começo necessário e oportuno para todos os momentos da nossa vida. Conhecer o seu propósito. Muitas vezes a gente não avança numa faculdade, não avança num empreendimento pessoal, não avança num casamento, num relacionamento, porque a gente não conhece o propósito, ou pelo menos a gente não tem definido dentro do nosso coração o propósito daquele momento. Quando a gente tem isso definido na nossa mente, no nosso coração, dificilmente nós seremos arrancados desse propósito. É um ditado que diz que quem não tem um norte ou uma direção, qualquer vento é contrário. Ou seja, quando a gente não sabe onde quer chegar, não conhecemos o nosso destino, qualquer situação que se opõe a esse destino facilmente vai nos tirar do curso ao alcance desse destino. Segunda coisa, não ouvir as palavras contrárias. Nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, a gente ouvir pessoas falar, pessoas negativas, pessoas desanimadas, pessoas que não têm realmente firmeza e propósito na vida, essas pessoas com certeza vão sabotar o nosso desejo de realizar alguma coisa. Então é importante que você aprenda a não ouvir essas pessoas, o que é uma coisa muito complicada. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque geralmente essas pessoas têm relacionamento com a gente. Geralmente a gente tem contato com essas pessoas que são negativas, pessoas que não são otimistas ou pessoas que não têm no seu coração resiliência. E a gente já explicou lá na igreja a resiliência, mostrando aquela borrachinha de amarrar dinheiro, que a gente estica até onde ela pode, e se nós soltarmos ela volta ao seu tamanho original. Ou seja, muitas pessoas não têm resiliência, ou seja, não conseguem resistir aos dias maus. Então, se você realmente dá valor aos pequenos começos, você tem um propósito no seu coração, você deve se afastar de pessoas que são negativas e geralmente suas palavras são contrárias ao propósito ou daquilo que estamos envolvidos. Ouvir a Deus.
E muitas vezes, irmãos, ouvir a Deus requer uma disciplina constante. Eu preguei alguns dias passados falando de como descobrir o propósito de Deus ou o que Deus quer da nossa vida. E uma delas, uma das situações em que eu coloquei é de buscar na Bíblia. Muitas vezes a gente quer ouvir a Deus por uma profecia, por uma mensagem, pela letra de uma música. E na verdade Deus quer ter um encontro pessoal com você para te falar dos propósitos deles específico para você, de coisas que Ele quer que você realize, de coisas que Ele quer que esteja lá naquilo que você realizou, a sua digital. Então, muitas vezes, a gente precisa ter uma disciplina na leitura da palavra de Deus e na busca da sua vontade. Um versículo que eu gosto muito e que deve nos lembrar e nos remeter a essa postura do ensinável é quando o salmista escreve no Salmo 119, no verso 12, que diz assim: Bendito és tu, Senhor, ensina-nos os teus estatutos. Ou seja, a gente precisa constantemente estar aprendendo daquilo e da que é a vontade de Deus e do seu propósito. E uma coisa que parece redundante, mas que é importante a gente se dar conta, perseverar até o fim. Eu não sei se você conhece pessoas, ou me perdoa, talvez você seja essa pessoa, de pessoas que começam as coisas e não terminam. Pois começar e não terminar é algo que prejudica muito o objetivo da vida que Deus tem para cada um de nós. Não só uma vida pessoal, profissional, uma vida familiar, mas também uma vida com Ele. Pessoas que, diante dos obstáculos, desistem facilmente. Talvez você possa, não, pastor, eu pelejei, eu lutei, eu fiz, eu evitei todas as forças que eu tinha e toda a coragem com a qual eu tinha naquele momento e não deu certo. Será que você fez mesmo? Talvez pareça uma pergunta impertinente e cruel, não é verdade? Mas uma coisa nós precisamos entender. Quando Deus coloca dentro do nosso coração o desejo de realizar, Ele também coloca a condição de realizá-lo. Então é importante que, como eu falei anteriormente, que a gente busque na palavra a ideia ou a condição para a realização da sua obra. E como eu falei também na mensagem, o propósito de Deus nunca será contrário, a Bíblia nunca será contrário aos propósitos de Deus na sua vida. Então, muitas vezes nós deixamos esses pequenos começos porque estava difícil ou porque alguma coisa não aconteceu da maneira que a gente imaginava, ou pelo menos que é da maneira que a gente desejava que acontecesse. Porém, há uma necessidade de perseverarmos. Há uma história muito conhecida na China, que aqui eu quero falar dessa história aqui contigo e finalizar a minha palavra. E, na verdade, é uma história, ou seja, um relato do que acontece com uma determinada planta que existe lá. E chama-se o bambu chinês. Ele leva, em média, e algumas informações até se divergem, diz que ele leva de 4 a 5 anos para crescer. Você vai plantar esse broto de bambu, chamado bambu chinês, e você vai ter que regá-lo todos os dias durante 4 a 5 anos para que ele possa então crescer. De acordo com as características dessa planta, durante 4 anos que você rega todos os dias, ela está se aprofundando para dentro da terra em torno de 4, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, em torno de 4 metros para dentro da terra. E
Durante esse período, você parece que não está regando em vão aquela planta. Só que é o seguinte, quando ela começa, então, após esse período, a brotar, ela chega a mais ou menos 25 metros de altura. E esse tempo que ela leva para crescer é não mais de que 20 dias para chegar a esse tamanho. É mesmo, parece que você a vê crescendo na sua frente. Aí você vai perguntar, pastor, o que tem a ver a bambu chinês com o crescimento, com ela lançar a raiz para dentro da terra durante 4 anos e com esses pequenos começos? Pois é, pequenos começos são assim. Você vai trabalhar, você vai perseverar, você vai fazer coisas que, ao seu ver e ao ver de muitas pessoas, parece ser inútil não ter resultado. Mas quando então você conseguir uma base sólida, algo que vá realmente ser sustentável e estar de acordo com a vontade de Deus, e no tempo de Deus, ela vai ter o crescimento esperado e alcançar o seu objetivo. Então acredite, Deus quer mesmo que nós acreditemos na sua obra. Nesse tempo difícil, nesse tempo que a gente tem assim vivido muitas tristezas e com certeza convidados ao desânimo, nós precisamos valorizar esses pequenos começos, termos uma base sólida e estabelecer em nós o desejo de fazer a vontade de Deus também. Espero que esta palavra, depois se lance o desafio de ler sobre a reconstrução do templo de Jerusalém após a sua derrubada pelo rei Nabucodonosor. Comece a ler as histórias que estão na Bíblia e na palavra de Deus, para que a gente possa se sentir impulsionado a fazer a sua obra e não desistir, e não abandonar os começos, os pequenos começos, que muitas vezes nós somos chamados a recomeçar e a se reestruturar na nossa vida. Que Deus te abençoe e que nessa quarta-feira Deus possa levar a você a ter uma experiência com Ele e acreditar nos pequenos começos em que Ele quer para a vida de cada um de nós. Fique na paz.